Tudo bem de férias? Como é que foi? Muito Covid? Pessoal, nós vamos dar continuidade no curso. Depois eu vou precisar de agendar algumas datas com a Maria Clara, porque a gente tinha a programação de voltar em janeiro, né? Então não voltou em fevereiro só. E só desligar aqui o telefone. E daí nós vamos precisar de agendar aí, nós temos que fazer a avaliação e dar continuidade e terminar o curso, tá? Então nós terminamos a primeira parte com a execução desse estudo dirigido e eu vou passar com vocês, vou passar ele aqui com vocês, tá? A resolução dele, como é que ele ficou, ok? Então vamos lá. Né? Então, era um estudo onde você teria que montar um programa de avaliação de infecção pelo coronavírus numa cidade pequena, tá? Os preceitos ali, que às vezes nem correspondem, que podem até não corresponder fielmente à realidade, mas eram os preceitos do exercício, né? Mas acaba sendo o que a gente vê, é uma doença que ela tem uma alta taxa de transmissibilidade, né? Em termos reais, hoje é uma infecção que ela tem uma taxa aí, a cada uma pessoa passa para 2, 3, mas tem uma baixa taxa de letalidade, ok? Então, muitas pessoas se infectam, poucas pessoas morrem, tá? Não há tratamento específico, né? Então no enunciado está escrito lá, né? A medida que existe é o isolamento, né? Então é um tratamento que ele não é específico para a doença e é um tratamento geral, tá? E que, em termos práticos, não tem um efeito colateral, né? Um tratamento que não tem efeito adverso, né? Fica isolado só, ok? E a premissa lá do programa era que deveria ser feito diagnóstico e rastreamento de pacientes doentes e de assintomáticos, né? Então, se a gente for pensar um cenário onde, teoricamente, todo mundo seria testado, ok? Mas o que a gente tinha lá no enunciado? A população da cidade, ela é de 100 mil habitantes, e até o momento haviam sido notificados 1.430 casos, né? Sendo que no último mês foram 300 novos casos, tá? Os preceitos do programa, ele deveria ser um programa com o menor custo possível, né? Ninguém tem dinheiro para jogar fora. Você poderia usar um ou mais testes, né? Mas ficou claro que não se queria fazer inquérito epidemiológico, né? Não queria saber qual que era a situação da população infectada ali, né? Quem já tinha tido contato, quem não tinha, né? Era um programa para pegar a pessoa doente, contato e afastar, certo? E uma outra questão aqui, ó. A subnotificação de casos, né? Então isso aí é uma questão que ela tem não só lá, né, no mundo todo, né, também ficou descrito lá no enunciado de que nem todos os casos foram notificados, ok? E o programa duraria 3 meses até que se conseguisse fazer a vacinação da população toda, tá? E então foram propostos testes, né? Então a gente tem o teste do RT-PCR, né? Que é um teste que pega o paciente que está doente, ou seja, é um teste que se aplicaria no contexto do que se queria no programa, né? Então a sensibilidade de 80, a especificidade de 99, custando R$ 365, tá? A pesquisa de antígeno viral, né, com teste rápido, né, o teste 1 seria de um fabricante, com uma sensibilidade de... peraí que eu acho que esse aqui está errado, é 60%, isso, tá? Eu coloquei errado aqui na hora de digitar. 60%, especificidade de 99, valor de 145. Também é um teste que se aplicaria, tá? Porque é um teste de... Vamos arrumar isso aqui, ó. 60%, tá?
também serviria, porque é um teste que pega paciente doente, né? Então é o objetivo do coisa, pegar paciente que está doente, está com sintoma ou está assintomático, mas está contaminado, né? Os outros dois a mesma coisa, né? São testes que também pegam pacientes doentes, com níveis de sensibilidade que variam, especificidade que varia e valor um pouquinho diferente também, ok? E depois a gente tem os testes de anticorpos, que aqui nesse momento eles não seriam utilizados. Por quê? São testes que eles servem para inquérito epidemiológico, né? A gente até usa para diagnóstico, mas não são os testes principais. A gente não usa teste de anticorpo diagnóstico da infecção ativa, né? Porque existe um período de latência, tá? Então, então a gente não usaria nenhum desses aqui, ok? Então, lá naquelas instruções, a gente colocou que não usaria o teste só voltar aqui, para inquérito epidemiológico. Então, a gente não usaria esses testes, tá? Então, nas referências que a gente colocou lá, a gente tem uma referência que fala sobre os testes, né? Explicando um pouco do que é o teste rápido, do que é o PCR, do que é a pesquisa de anticorpos. Aí a autora é um artigo que não é um artigo científico, ele é de opinião, mas ele fala lá os benefícios dos testes rápidos, né, do PCR e dos testes de anticorpo, que eles não são mais usados para diagnóstico, ok? Uma daquelas referências que a gente colocou lá para consulta, ok? Muito bem. Então, quando a gente tem uma doença que tem uma alta taxa de transmissibilidade, mas que apresenta baixa letalidade, não tem um tratamento específico, o tratamento é só o isolamento, a principal característica que eu preciso para o teste é a sensibilidade, né? Porque o meu objetivo aqui é interromper a cadeia de transmissão, né? Nesse contexto da epidemia do coronavírus, o objetivo de você interromper a cadeia é que, como é uma doença que tem uma taxa de transmissibilidade muito alta, você pega uma população muito rapidamente, você tem muitas pessoas infectadas ao mesmo tempo, então você exaure o recurso de saúde, né? Mas aqui no exercício, são aqueles preceitos que a gente vê na literatura, né? É a típica doença onde você precisa de um teste sensível, tá? Por que eu preciso de um teste sensível? Porque eu preciso pegar todos os pacientes que têm a doença, então a sensibilidade é quando o teste dá positivo nos doentes, certo? Para eu interromper a cadeia de transmissão. E eu não tenho muito problema em pegar paciente saudável, porque o tratamento, ele não tem tratamento, e eu só vou isolar. Então, tem problema eu isolar um paciente que não está doente? Não tem muito problema, né? Então, se eu tiver que priorizar uma característica no teste, eu tenho que priorizar a sensibilidade, certo? Isso é um preceito básico aqui que a gente precisa caracterizar no nosso estudo, tá? Uma outra questão, a gente viu que a população ela é composta por 100 mil habitantes, que existem 1.430 casos notificados, 300 no último mês, tá? Só que a gente já colocou lá no preceito básico, lá nas premissas do programa, a subnotificação. De quanto? Aí tem uma outra referência que eu coloquei para consulta. Que essa referência fala que a subnotificação, em média, em torno de 7 vezes, tá? Então, a gente não sabe quanto se ela é maior ou menor, mas a gente vai usar a média. Então, em média, 7 vezes, frente a 1.430 casos notificados, nós tivemos aqui uma taxa de prevalência de 10% e uma taxa de incidência no último mês de 2,1%, tá? Então, a gente precisaria caracterizar no desenvolvimento do estudo, do exercício, que a prioridade seria um teste sensível, para pegar todos os doentes, fazer o isolamento correto, rastrear os contatos, e não tem problema em pegar paciente saudável, porque não tem tratamento nenhum, né? O isolamento ele não é prejudicial ao saudável. Segunda premissa que a gente precisaria desenvolver no teste,
calcular direitinho, né, a prevalência e a taxa de incidência, levando em consideração a subnotificação. Terceiro, a gente precisaria escolher qual o melhor teste ou quais os melhores testes que a gente iria usar, tá? De cara, se a gente tem 4 testes para serem escolhidos, sem eu pensar no custo, a uma prevalência inicial de 10% da população, nós vamos pensar no teste de PCR, porque é o melhor teste, tá? Sem pensar em custo, ok? Porque eu vou ter um VPP alto, um VPN alto, mas eu tenho um custo muito alto, tá? Vamos lá. Se eu for pensar em custo, eu tenho uma opção que seria o teste de antígeno. Ele tem um custo que ele é inferior, ou seja, metade do custo inicial da PCR, tá? Com uma sensibilidade próxima, 70%. Beleza? Então, eu teria 2 opções de testes. Se eu tiver dinheiro, eu uso o PCR. Se eu não tiver dinheiro, eu uso o teste de antígeno 3. Tá? Mas, existe uma outra possibilidade, que é eu fazer teste em paralelo, aonde eu promovo um ganho de sensibilidade. Certo? Em detrimento da especificidade, obviamente. Mas eu ganho sensibilidade, que é o meu objetivo inicial. Então, se eu quero muita sensibilidade com o menor custo possível, eu tenho como opção fazer o teste de antígeno 2, que tem uma sensibilidade de 65, com o teste de antígeno 3, que tem uma sensibilidade de 70, e com isso eu vou atingir uma sensibilidade de 90%, que nem o PCR consegue. Então, nesse contexto, considerando que eu preciso de sensibilidade e eu preciso ter um custo baixo, a minha melhor opção é fazer antígeno 2 e 3 em paralelo. Eu vou ter um custo que não é tão alto igual o PCR, mas eu vou ter uma sensibilidade muito alta com um VPN muito alto. Ok? Então, essa seria a melhor opção aqui. Eu fazer antígeno 2 e 3 em paralelo. Eu vou conseguir pegar todos os doentes, praticamente todos eles, né? Eu vou ter uma sensibilidade aqui muito alta. Ok? Vou pegar paciente saudável? Vou pegar. Olha aqui meu VPP. Então, vou pegar paciente saudável. Mas isso não tem problema, em termos práticos. Tá? Então, a minha escolha é essa, né? Então, eu poderia desenvolver dentro do exercício a melhor escolha, essa. Mas, se eu justificar que o recurso é escasso, que a gente não tem, e que a melhor opção seria o teste 3, dependendo da argumentação, a gente aceita. E se argumentar direitinho que existe lá o recurso, que tem dinheiro e que vale a pena usar, a PCR também é aceitável, tá? E dentro do contexto aqui do exercício, tá? Isso, minha paciente, tá? Vou fazer os dois no mesmo. E o que é a característica do teste em paralelo? Por que eu ganho sensibilidade? Porque o resultado positivo em qualquer um dos testes me dá o resultado, eu considero como positivo. Então, deu positivo em 1, no 2, ó, deu positivo no 2, deu resultado positivo, eu faço diagnóstico. Deu positivo só no 3, eu faço diagnóstico, tá? Então, você ganha sensibilidade, ok? Você acaba reduzindo um pouquinho o custo, não chega a ser isso aqui tudo, porque se você já deu positivo num teste, você não precisa pular para o segundo. Você não depende, tá? Então, ele nem chega a ser 270. Botei aqui como se fosse fazer os 2 testes para todo mundo. Você vai acabar que você não vai fazer, né? Beleza. Então, essa é a primeira etapa. Rastreamento inicial, fazer em todo mundo. A segunda etapa do teste seria o que eu vou fazer com os meus subsequentes.
E aí eu vou considerar o quê? Principalmente a taxa de incidência. Porque eu faço uma coorte inicial onde eu tenho a prevalência naquela população. Fiz o exame, rastreei, separei todo mundo e paf, dei o diagnóstico. A partir daí, são os novos casos. Novos casos, eu penso em taxa de incidência. Beleza? Tá? Olha só, gente. O ideal é ter sensibilidade, especificidade, VPP e VPN. Isso é o ideal. Tá? Mas eu não estou considerando a situação como ideal, eu estou considerando como o possível. O possível é o que eu preciso mais. Tá? Eu preciso mais de sensibilidade, que vai me dar VPN. Ok? O VPP é alto, importante, mas eu tenho que escolher. Então, fiquem muito atentos em relação a isso, principalmente quando vocês forem fazer exercício e questão de prova. A questão, o enunciado, ele algumas vezes, ele te deixa meio aberto, mas você vai ter que tentar identificar ali o que eu vou priorizar, o que o autor, o que a questão me pede, né? O que eu preciso priorizar? Eu controlo prevalência, eu controlo probabilidade pré-teste. Num contexto populacional, eu não controlo. Eu controlo num indivíduo, selecionando ele melhor, aplicando o teste numa situação melhor, né? Então, com isso eu controlo. Aí o VPP vai subir, porque a prevalência subiu. Mas eu preciso escolher qual característica que eu vou ter, que eu vou precisar do teste. Né? Você vê que os testes eles não são perfeitos. Os testes têm níveis de especificidade e sensibilidades que variam. Tá? Então, eu tenho que escolher. O que eu escolhi? Sensibilidade. Tá? Eu tenho que escolher sensibilidade. Beleza? Então, muito bem. Depois que eu parti, então, daquele primeira triagem inicial, que eu fiz na população toda, fiz o exame para todo mundo, eu vou pegar o quê? Novos casos. Novos casos significa a taxa de incidência. E a taxa de incidência ela caiu para 2,1%. Tá? Então, nesse contexto populacional, como a taxa de incidência é muito baixa, o que a gente observa? Que o VPP despenca e o VPN sobe um pouquinho mais. Você vê que os testes são iguais, são os mesmos. Tá? Mas, dentro desse contexto de baixa prevalência, o VPN subiu um pouquinho e o VPP despencou, né? Então, o que acontece? Aqui, eu já não tenho tanta necessidade de fazer o teste em paralelo. Eu posso estratificar. Eu posso estratificar como? O paciente que é assintomático, ou seja, probabilidade pré-teste muito baixa, eu uso um teste de antígeno, que é o que tem a melhor sensibilidade. Já vai me dar o que eu quero. Se é um paciente sintomático, aí sim eu já tenho uma probabilidade de pré-teste mais alta, eu já caio mais ou menos dentro dessas premissas aqui, aí eu volto a escolher ou PCR ou o teste rápido em série, tá? E aí eu vou fazendo diagnóstico, separando contatos e dando andamento. Beleza? Então, basicamente, era o que a gente precisaria para desenvolver o exercício, tá? Então, o contexto seria esse, tá? Alguma dúvida, pessoal, em relação a isso? Ou a gente pode dar andamento? Como é que vocês ficaram aí? Conseguiram entender os princípios? O que a gente buscava ali no estudo dirigido, né? A gente colocou aquelas 3 referências, as 3 seriam, a gente precisaria delas para poder desenvolver, né? Então vamos lá. Por que eu priorizei a sensibilidade? Porque é uma doença de alta transmissibilidade, baixa letalidade, que não tem tratamento específico
E o que tem para fazer é isolar. Então, nesse contexto, eu preciso pegar todos os doentes, porque eu preciso interromper a cadeia de transmissão. Se eu isolar, que é a medida que tem, um paciente saudável, eu vou causar algum mal para ele, a não ser ele ficar uns dias sem trabalhar, mas o tratamento dá algum efeito adverso, dá alguma coisa, é só isolar. Não tem problema em pegar um paciente doente, um paciente saudável. Mas eu preciso pegar todos os doentes, então eu preciso priorizar a sensibilidade. Tá? Então, vocês vão ver esse tipo de questão muitas vezes. Né? O que eu preciso priorizar? Ah, não, é uma doença, por exemplo, que ela tem uma taxa de letalidade muito alta. Ó, é uma doença que mata muito. Beleza. O tratamento dá muito efeito adverso, é um tratamento complicado, um tratamento que dá muita efeito adverso, um tratamento que não é tão bem documentado, um tratamento experimental. Ou seja, nesse contexto, tem uma doença de alta letalidade, o tratamento ele não é específico, é um tratamento que dá uma letalidade alta, dá morbidade, dá efeito adverso. Pô, eu vou tratar um cara que eu tenho certeza absoluta que ele está doente, eu não posso tratar um paciente saudável. Aí eu já preciso de um teste que tem especificidade. Tá? Então é muito comum cair esse tipo de questão de prova. Beleza? Então a gente escolheu aqui a sensibilidade. Tá? A outra questão aqui é o que é a subnotificação? O caso notificado é esse. Esse aqui são as pessoas que foram, que foi feito o diagnóstico e fizeram o exame, ou foram no médico, ou foram no hospital. Tá? Só que a maior parte das pessoas ou não faz exame, ou não procura atendimento, ou não faz nada. Elas têm o quadro clínico, mas ou ele não se manifestou, ele tem a doença, na verdade, mas ele ou não se manifestou, ou ele teve uma manifestação leve e não procurou atendimento. Então, a minha prevalência da doença ela não é 1,4. 1,4 são os notificados, são aqueles que tiveram quadro clínico exuberante, que procuraram o médico, foi fazer exame. Na verdade, a minha prevalência é essa aqui, é 10%, porque eu tenho que contar com essas pessoas que tiveram quadro clínico leve e não fizeram nada, ou nem tiveram quadro clínico. Então, isso é a subnotificação. Então, o que acontece quando eu tenho subnotificação? Os casos reais eu não conheço. E aí isso afeta diretamente a taxa de prevalência e a taxa de incidência. Ok? E aí vai influenciar ali nos cálculos do VPP e do VPN. Tá? Tranquilo? Deu? Beleza. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Vou ter que fechar essa aqui e abrir outra, tá? Pra gente começar outra aula.